Boa tarde, pessoal. É uma alegria estar aqui. Queria agradecer a oportunidade, a Zilma pelo convite. E vamos iniciar. Eu sou Patrícia Rolim Prats, sou farmacêutica bioquímica. Estou há quase 30 anos na Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde. Atualmente eu estou na GEAF, Gerência de Atenção Farmacêutica, e na gerência da Gabriele e com a Fernanda Segal. Vamos iniciar então a nossa oficina, que é a 5ª oficina de assistência farmacêutica da atenção primária à saúde. Bom, a gente sabe, né, da importância dos medicamentos na atenção à saúde, que tem sido crescente, seja do ponto de vista econômico ou seja do ponto de vista sanitário. No contexto das redes de atenção à saúde, o sistema de assistência farmacêutica engloba 2 grandes campos, que é a logística dos medicamentos e a farmácia clínica. No Brasil, a gente tem, em geral, o que prevalece são os esforços relativos à organização dos ciclos logísticos. E a gente ainda tem pouco esforço no componente assistencial e de vigilância da farmácia. Isso segundo o Eugênio Vilaça, né? É o Mendes. Então, a gente vai iniciar falando desses conceitos, nós vamos comentar um pouquinho, né, de todas essas questões. É uma alegria participar, gente, principalmente porque eu tenho trabalhado na planificação da atenção à saúde, que é a força motriz da Rede Cuidar nas regiões de saúde, né? Alguns de vocês sabem, têm acompanhado, nós temos 4 regiões, o nosso estado foi dividido em 4 regiões, e lá no norte já iniciou a Rede Cuidar, e foi uma alegria muito grande participar o ano passado lá da oficina de atenção de assistência farmacêutica lá, né? Nós vamos iniciar fazendo um breve panorama nacional, vamos fazer uns comentários também no final sobre a nossa situação estadual. Estima-se que nós temos 40 mil títulos de medicamentos inscritos no Ministério da Saúde. E segurança em medicamentos é a meta do 3º Desafio Global de Segurança do Paciente, da OMS. Isso na reunião de Bonn, em 2017. E a gente precisa lembrar também que os erros de medicação, de uma forma geral, correspondem a 30% dos erros em hospitais e na APS. Isso é muito sério, né, gente? A gente precisa melhorar essa situação. Uma das formas que a Rede Cuidar trabalha é na capacitação. Essas oficinas são com a intenção, além de motivar, né, as equipes, e elas estão ocorrendo em todos os municípios do estado, a gente gostaria também de lembrar que as oficinas, além de motivar, elas também estão capacitando os profissionais de vários níveis, não só os específicos, né, de cada oficina. Bom, vamos falar um pouquinho do sistema de apoio nas RAS. São os lugares institucionais da rede onde se prestam serviços comuns a todos os pontos de atenção à saúde e são constituídos pelos sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, que vai desde patologia clínica, imagens, entre outros. Pelo sistema de assistência farmacêutica, que envolve a organização dessa assistência em todas as suas etapas, seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição, dispensação, promoção do uso racional de medicamentos e pelos sistemas de informação em saúde. Bom, alguns de vocês já devem ter visto na oficina anterior, nas oficinas anteriores, né? A gente tem aquela famosa casinha do Eugênio com os micro e macro processos, né? E a gente vai agora lembrar esse sistema da assistência farmacêutica aqui no caso das RAS, comentando sobre as redes. Nós temos 4 redes temáticas, podem acompanhar aqui comigo. Essa parte amarelinha aqui são os sistemas logísticos que perpassam, né, esses 3 aqui. E existem os sistemas de apoio. A população está interagindo aqui, né, atenção primária à saúde, e aqui eles representaram a família, envolvida aqui pela atenção primária, mais de perto, né, unidade de atenção primária, a atenção secundária, que é a micro-região, e a macro-região como atenção terciária aqui.
Existem pontos de atenção secundários e terciários, e aonde que a gente vai identificar o sistema de assistência farmacêutica está aqui, ó, perpassando todo esse processo, ok? Neste ponto aqui que a gente vai se inserir e vai comentar hoje. Nesse lado também existe a governança, que a gente sabe que tudo que é feito depende, né? A gente que está na saúde pública, tudo depende também das intenções, das políticas de saúde. Aqui a gente pode comentar sobre o sistema de acesso regulado, registro eletrônico em saúde, sistema de transporte em saúde e o sistema de apoio diagnóstico terapêutico, novamente assistência farmacêutica, que é o nosso foco de hoje, né? A teleassistência e o sistema de informação em saúde. Bom, vamos falar um pouquinho então da assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica é um conjunto de ações voltadas à promoção e proteção de recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial, visando o acesso e o seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento, a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia de qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população. Bom, quais os problemas relacionados à assistência farmacêutica do SUS? Todos nós sabemos as dificuldades, né, que existem, a baixa disponibilidade, descontinuidade da oferta de medicamentos essenciais, né, é um assunto que preocupa bastante, não só a população, mas também os gestores, porque todos sofrem, né, são questões muito sérias, vão para a mídia, né, os pacientes reclamam, param, interrompem tratamentos devido a algumas falhas, né, que a gente chama de descontinuidade. São motivos variados, apesar de todo o esforço, né, de muitos profissionais, mas às vezes a indústria dificulta ou tem várias situações em que falta o medicamento. A dispensação por trabalhadores sem qualificação, que é uma questão muito séria, que a gente depois vai comentar no final um pouquinho sobre o Conselho Regional de Farmácia e a importância, né, que isso aí tem. E as grandes dificuldades, que principalmente os municípios menores enfrentam em função de não ter farmacêuticos em todos os locais. As condições inadequadas de armazenamento, isso é muito sério, né? Quando a gente fala em condições de armazenamento, a gente está lembrando não só de armários, né, de estantes, mas existem muitos medicamentos armazenados em temperatura mais baixas, a refrigeração. Isso compromete, né, a qualidade dos medicamentos. A prescrição de medicamentos que não pertencem à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, e os problemas relacionados ao acesso dos usuários à farmacoterapia. Nós podemos comentar isso um pouquinho depois. Bom, qual então é o papel dos profissionais da APS na organização da assistência farmacêutica? É preciso realizar a programação e a prescrição com base nas diretrizes clínicas e terapêuticas e normatizações. Eu gostaria aqui de lembrar, pessoal, que no site da saúde a gente tem todas essas diretrizes, né, e também no Ministério da Saúde. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também no final. É preciso utilizar preferencialmente os medicamentos disponíveis no SUS. A gente tem a Rename, a Rememe e a Remume, que muitos de vocês já sabem, né? Que são as listas municipais e estaduais que vão determinar, né, facilitar para que os médicos e os profissionais saibam, e também a população, saiba qual os medicamentos que estão disponíveis. É preciso promover o uso racional de medicamentos. Isso também a gente pode comentar depois, a gente vai falar mais adiante. Realizar atenção conjunta e interdisciplinar. Toda vez que a gente fala em interdisciplinar ou multidisciplinar, a gente está considerando todos os profissionais, não só profissional farmacêutico. Então, essa atenção conjunta é muito importante. E analisar a curva ABC dos medicamentos, que a gente também pode comentar depois. Uma curva que vai ajudar na regulação de estoque.
Bom, continuando, o papel dos profissionais da APS na organização da atenção farmacêutica, é preciso realizar a farmacovigilância, porque a gente sabe que muitos medicamentos dão reações adversas, né, pessoal? Então, a gente tem uma série de situações em que elas precisam ser relatadas, a Anvisa disponibiliza lá no site também, uma forma das pessoas relatarem, e a partir disso vão ser tomadas atitudes, né, a partir do registro, né, a farmacovigilância é muito importante, para que, às vezes, identifiquem problemas no lote, né, e várias situações que já ocorreram aí, como a gente sabe. É preciso promover o letramento em saúde para melhor adesão do usuário. Pessoal, quando a gente fala em letramento, vamos lembrar que na população a gente tem pessoas que mal sabem assinar o nome, né? Alguns são analfabetos funcionais, sabem ler e escrever, mas não têm entendimento, não têm compreensão. A grande maioria não lê a bula, né? Que é uma fonte importante de informação. Então, quando a gente fala em promover o letramento em saúde, é uma forma de a gente estar estimulando as pessoas a entenderem, compreenderem, criarem um senso crítico, de forma que elas possam se autoavaliar e até diminuir assim, alguns problemas e aumentar a adesão mesmo no tratamento, né? Diminuir a desistência, por qualquer problema param de se tratar, param de usar o medicamento, e a gente sabe que consequências graves que isso aí vai ter, né, pessoal? Bom, outra coisa importante, que é o que a gente está fazendo, é promover educação em saúde, né, aos membros da equipe. Essa capacitação, essas capacitações ocorrem em vários níveis, né, e a gente está fazendo isso nessas oficinas, e é uma forma também de promover educação, né, uma forma de estimular as pessoas a lerem mais. Eu costumo falar nas oficinas lá que a gente só dá assim um pontapé inicial, né, para que as pessoas possam, quando receberem os guias, e para cada oficina que ocorrer, acho que dá para mostrar aqui, Zilma, posso mostrar? Esse é um novo guia, tá, pessoal, da oficina 5, específico de assistência farmacêutica. E à medida que a gente for lendo, estudando, quando vocês forem no próximo mês, né, alguns em julho, a região aqui central e metropolitana a gente vai fazer em julho, é sempre importante pegar esses textos e reler, tendo a oportunidade de rever conceitos, e dessa forma a gente promove a educação, estimula as pessoas também, porque ter dúvida é importante, estudar é importante, e através dessas atualizações é que a gente vai evitar muitos erros, muitas falhas, que podem ocorrer no dia a dia do trabalho do profissional de saúde, né? Bom, é importante também, continuando a falar do papel dos profissionais APS, né, na organização da atenção farmacêutica, elaborar os procedimentos operacionais padrão, que são os POPs, para armazenamento dos medicamentos. E são importantes também os POPs na dispensação, para renovação de receitas de uso contínuo e para o acesso a medicamentos controlados. Bom, a gente tem acompanhado aí nas nossas viagens, nas nossas visitas, e a importância que tem os POPs, né, gente, em todos os setores, né, e eles vão guiar, eles vão orientar qual o padrão de trabalho ideal, né. Vamos lá, então, agora. Vamos comentar um pouquinho sobre os desafios para a organização da assistência farmacêutica. São muitos os desafios, como vocês podem imaginar, né? Como a gente já tem vivido acompanhando aí a enfermagem e todos os profissionais, né, da área de saúde aí. Os nossos problemas são, geralmente, vamos iniciar falando um pouquinho da estrutura física, equipamentos imobiliários, que nem sempre são adequados, né, gente? A gente sabe o esforço que muitos de nossos gestores têm feito para que as estruturas físicas e os locais de trabalho tenham melhorado, né, estejam melhorando, né. Eu acabei de acompanhar agora
inauguração da farmácia de Vila Velha, farmácia estadual. Foi uma grande vitória da nossa equipe lá da GEAF. E a gente sabe que a população sofre quando não tem uma estrutura física adequada, né? Na farmácia de Vila Velha, as pessoas estavam com dificuldade de esperar o atendimento, né? Algumas horas de espera, que agora a gente quer crer que vão diminuir, e em função de todo o esforço da equipe, né? O local ficou mais agradável, e assim a gente já tem trabalhado em todos os outros locais. Nos municípios a gente sabe que vocês também têm grandes dificuldades, tanto com estrutura física, a parte de equipamentos, né, mobiliário adequado, isso é muito importante. Outra coisa importante que a gente precisa lembrar é que a informatização das farmácias na rede de atenção à saúde, porque a partir disso aí vamos trabalhar os sistemas, a atualização, né, todas aquelas planilhas e tudo, né, gente, o estoque, a regulação, e em função de várias atualizações, é importante estar bem atualizado nessa parte da informatização. É preciso uma regularidade no abastecimento farmacêutico. Essa regularidade é que vai dar a continuidade, né, no tratamento, é que vai evitar aquelas falhas, né, aquelas lacunas em alguns tratamentos. A gente sabe o quanto isso é importante. Garantir à população o acesso aos medicamentos padronizados, isso aí a gente tem também, né, trabalhado bastante. E essa informação aí a gente gostaria de lembrar, né, no site saude.es.gov, a gente tem a farmácia cidadã, e lá, por exemplo, os medicamentos de estado estão listados, e alguns municípios eu creio que devem ter também suas listas. Eu, como trabalho no estado, não tenho muito conhecimento, né, sobre os municípios, mas vocês que estão aí sabem a realidade de cada um de vocês e podem pesquisar nos sites, né, o que é possível, o que já existe, né. Bom, outro gargalo, outro ponto importante que a gente está falando aqui dos desafios é a parte de RH, né, gente? Os recursos humanos para executar essas tarefas específicas da assistência farmacêutica em nível central e nas unidades assistenciais. É muito importante que a gente sempre tenha pessoal capacitado, e a gente está falando de farmacêuticos, né, nível superior, mas é muito importante também que os auxiliares, os assistentes, os administrativos, as pessoas que estão ao redor também, sejam capacitados, sejam treinados para fazer essas tarefas específicas. Principalmente a gente sabe, pessoal, não só na dispensação, mas trabalho de armazenagem, né, armazenamento, estoque, é de suma importância para a qualidade desses insumos, né. Bom, a implantação da farmácia clínica, que a gente pode comentar aí depois um pouquinho, e o acompanhamento farmacoterapêutico. Outra questão também que, infelizmente, está em uma crescente, né? Não só no nosso estado, eu creio que isso é em nível nacional, é a questão da judicialização. Nós temos uma equipe trabalhando lá na GEAF e a gente tem estatísticas aí muito sérias a respeito disso. A nossa gerente lá, Gabriele Freitas, tem feito um trabalho juntamente lá com a Fernanda e todos os outros, a Sara, para que diminuam as dificuldades de acesso, né, porque quando se tem uma determinação judicial, isso é muito sério, geralmente são casos graves, às vezes são pacientes oncológicos, e a gente sabe a importância que tem esses medicamentos, não só para o próprio doente, mas até para a família, né, mas é uma crescente, um aumento muito grande de demanda judicial. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o cuidado farmacêutico e farmácia clínica. O cuidado farmacêutico constitui a ação integrada do farmacêutico com a equipe de saúde, centrada no usuário, para promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos, visando prevenir e resolver os problemas relacionados à farmacoterapia. É um conceito do Ministério da Saúde de 2014. E o que é a farmácia clínica? É a área da farmácia voltada à ciência e prática do uso racional de medicamentos,
na qual os farmacêuticos prestam o cuidado ao paciente de forma a otimizar a farmacoterapia, promover saúde, bem-estar e prevenir as doenças. Então, pessoal, o cuidado farmacêutico soma-se ao cuidado integral e não pretende substituir as funções dos demais profissionais de saúde, mas satisfazer uma necessidade do sistema de saúde. Então, assim como a gente tem falado, né, em equipe interdisciplinar e multidisciplinar, é muito importante a gente lembrar que isso tudo vem para somar, para agregar. É importante que os profissionais, os demais profissionais, estejam também interligados nesse processo, envolvidos nesse processo. Por quê? É preciso uma mudança na assistência farmacêutica. A gente precisa diminuir o foco no medicamento, e isso não é só uma questão do farmacêutico, mas é preciso a gente tenha cada vez mais aumentar o foco no usuário. Entender o uso do medicamento a partir do indivíduo e não do produto em si. A gente sabe que a população tem grande dificuldade até nisso, né, de compreender a importância que ele, enquanto paciente, tem. E o trabalho que a gente tem feito na Rede Cuidar tem sempre pontuado a importância do autocuidado apoiado. E essa oficina de assistência farmacêutica vai, mais uma vez, corroborar com esse conceito de autocuidado, e a gente cada vez mais vai trabalhar a importância que o usuário não só tenha adesão ao tratamento, mas que ele faça uma série de mudanças na sua vida, né, que a gente, no decorrer das oficinas da planificação, a gente já comentou, que são não só a utilização do medicamento, mas dieta, a importância de fazer um exercício físico, né, no caso dos profissionais, a gente tem também os nutricionistas com a orientação, né, da alimentação que é feita, e vai por aí afora. Ajeitando aqui. Vamos continuar? Bom, a planificação, então, tem trabalhado bastante essa questão multiprofissional. Por isso que eu digo que é uma alegria participar das oficinas, e eu tenho sido uma facilitadora em nível central, né, da SESA, da Secretaria Estadual de Saúde, e tem sido uma alegria trabalhar visitando alguns municípios e estudando esses guias da Rede Cuidar. Nós vamos falar um pouquinho agora do cuidado multiprofissional. A gente já comentou sobre o uso racional dos medicamentos, a importância da farmacovigilância, isso tudo está interligado com o farmacêutico, a clínica farmacêutica. Agora a gente vai citar alguns conceitos de avaliação e acompanhamento farmacoterapêutico, né? A dispensação do medicamento, a orientação terapêutica, a revisão da farmacoterapia, conciliação dos medicamentos, adesão terapêutica. Importante, a atenção contínua, a atenção compartilhada em grupo, plano de cuidado, que a gente já tem falado um pouco nas oficinas também, plano de autocuidado, que eu acabei de comentar aqui sobre a importância do autocuidado. Aí a gente lembra, então, que dentro desse cuidado multiprofissional, existe, então, a equipe de saúde, que está trabalhando diretamente, né, com a gente, com nós, farmacêuticos, e também com a população. Eles vão fazer, vocês, né, como equipe, enquanto equipe de saúde, vão fazer avaliação e acompanhamento clínico, a prescrição, orientação terapêutica e observar a adesão terapêutica. Isso também está interligado com esse uso racional do medicamento, e isso vai levar a um empoderamento das pessoas para o autocuidado apoiado, que foi o que eu acabei de comentar aqui, da importância que é envolver o paciente nesse processo. Educação em saúde, não só da pessoa, mas da família e comunidade. Bom, o que a equipe da APS precisa conhecer da assistência farmacêutica? É preciso conhecer os protocolos clínicos que a gente tem no site do Ministério da Saúde, nosso site da Saúde específico do Espírito Santo também tem. A seleção dos medicamentos, o que a gente já comentou sobre o uso racional de medicamentos, a farmacovigilância, a atenção conjunta interdisciplinar com a equipe da APS,
Isso vai levar, então, ao empoderamento da pessoa para o autocuidado, apoiado, né, da família e da comunidade. E vai ocorrer, então, uma programação farmacêutica, isso tudo a gente comentando sobre a importância da equipe da APS, o que é preciso a equipe conhecer, porque se a equipe conhece esses protocolos e todo esse processo, a programação farmacêutica vai fazer mais sentido e vocês vão poder ajudar muito mais para que ocorram menos erros, né? E também a curva ABC, né, pessoal, que é utilizado mais em hospitais, depois a gente pode comentar um pouquinho sobre ela também. Bom, uso racional de medicamentos. É preciso definir claramente o objetivo terapêutico do uso do medicamento. Prescrever o medicamento apropriado, de acordo com dados de eficácia, segurança e adequação ao indivíduo. A prescrição adequada quanto à forma farmacêutica e ao regime terapêutico. O medicamento disponível de modo oportuno e acessível. E os critérios de qualidade exigidos. Comentando novamente continuando, né, sobre o uso racional de medicamentos, a dispensação em condições adequadas, com orientação ao usuário, acompanhamento da adesão terapêutica e avaliação dos resultados terapêuticos. É preciso maximizar os benefícios obtidos pelo uso dos fármacos. E é preciso minimizar os riscos decorrentes de sua utilização, que são aqueles acontecimentos não desejados. Todos nós sabemos que tipo de situação pode ocorrer, né? E o quanto que isso é sério para os pacientes, para os profissionais de saúde. Quantas pessoas, quantos usuários retornam ao serviço de saúde com problemas, ou mesmo passam mal em casa em função de acontecimentos não desejáveis, não só as reações adversas, né? É preciso reduzir os custos totais da terapia para o indivíduo e para a sociedade. A gente sabe, né, as grandes dificuldades aí dos gestores em função dos custos, né, que tem tudo isso. Então, a partir do momento que a gente trabalha com o uso racional de medicamentos, a gente vai ter cada vez menos problemas, né, e a gente vai ter uma otimização do tratamento e a gente vai ver que o acesso indiscriminado pode levar a vários problemas, que são, por exemplo, citando alguns, né, gente? Aumento de hospitalizações, aumento de custos, reações adversas graves, interações medicamentosas, o uso abusivo, intoxicações e a superdosagem e subdosagem. O papel dos profissionais da APS na organização da atenção farmacêutica, então, é de realizar a farmacovigilância, promover o letramento em saúde para melhor adesão do usuário, promovendo a educação de saúde dos membros da equipe e elaborando os POPs, que eles vão ajudar muito na padronização do trabalho, né? A gente sabe que nos guias, quando a gente trabalha lá nas oficinas, lembrando novamente aqui do nosso guia, meu está fresquinho, estou muito feliz que acabei de recebê-lo. A gente vai ter no final das nossas oficinas esse trabalho de dispersão, que vai ser trabalhado juntamente com a tutoria, né? E vocês vão fazer trabalhos que vão levantar dados, cada um dentro da sua realidade. A gente nas oficinas fala que não tem um trabalho, não tem uma resposta exata, não é igualzinho para todo mundo, cada um vai trabalhar de acordo com a sua realidade e preencher aquelas planilhas, fazer um trabalho entre uma oficina e outra, de forma a identificar potencialidades e fragilidades. Então, nessa oficina, vocês provavelmente vão elaborar um relato, explicando o funcionamento da farmácia na sua UBS, colocando as potencialidades e dificuldades. Isso vocês vão ver no final do estudo, né? No final do encontro dessa próxima oficina. E vão elaborar um plano de ação para a integração do cuidado farmacêutico na APS. Essas atividades vão pressupor um encontro ou mais, né? Existem cidades, locais, municípios que conseguem fazer
2 reuniões, né, uma para estabelecer divisão de trabalhos, divide tarefa, e a partir disso marca um outro encontro, que provavelmente deverá ser com o farmacêutico do município. Os municípios que têm dificuldades aí por não ter um profissional farmacêutico deve entrar em contato com a gente, procurar saber, se informar qual a melhor forma, né, de trabalhar isso aí. Vários de vocês sabem do que eu estou falando, o Conselho de Farmácia visita alguns locais, orienta, né? E a partir dessas reuniões, trabalho de dispersão vai gerar, né, documentos, planilhas, e devem ser desenvolvidas em conjunto. Depois isso vai ter um retorno aqui para a nossa regional de saúde, né? E esses trabalhos, esses documentos vão gerar, né, relatórios, gráficos que depois vão ser analisados. Sempre lembrando que isso vai ser sempre para gerar mudanças. O que é a Rede Cuidar, pessoal? O que a planificação tem feito com essas oficinas? É uma reorganização do trabalho que já existe, né? A planificação pretende estimular para que as pessoas continuem se capacitando, buscando mais estudar, né, fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, de uma forma geral, estimular a leitura, estimular o estudo de casos, né, como nesse guia aqui que vocês vão ver que tem a mesma metodologia de outras oficinas. São 2 textos de apoio, e eles trazem exemplos de situação em que é analisada a assistência farmacêutica, e no final, né, no horário da tarde, daquele encontro que vocês vão ter, é analisado um último texto, e tem aquelas questões no final que a gente pode refletir um pouco mais sobre a assistência farmacêutica e sobre como a gente pode melhorar esses processos, né? Ter entendimento de toda essa complexa, né, rede que é a saúde. Bom, nós estamos chegando no final. A gente considera, então, a importância de ter mudanças, né, significativas nesse processo de trabalho, elaborando, então, um novo perfil profissional, fundamentado no desenvolvimento e avaliação de competências, e essa oficina traz como grande desafio, então, contribuir para o desenvolvimento da capacidade de organização e integração das ações de assistência farmacêutica na atenção primária à saúde.